Sempre tem uma parte no começo, ali antes da abertura. E é ótimo, você faz a claquetinha, eu acho incrível. Você também faz, né? Ai, gente. Mas você faz de um jeito fofésimo. Assim. Você também, ai, muito amor. Fala, meu povo! Hoje eu tenho um presente pra vocês e eu vou dizer que não é um presente só pro meu público masculino, é um presente também pra você, mulher, meu público feminino. Por quê? Porque eu estou aqui com Jana Viscardi, que vai me ajudar a falar de um tema que eu sempre quis trazer aqui pro canal, mas eu nunca me senti seguro o suficiente pra falar sozinho. E vai ser muito bacana ter uma mulher empoderada dessa do meu lado pra me ajudar a contar essa historinha chamada feminismo. E não só feminismo, como os homens no feminismo. Muito obrigada. Eu tô feliz de você estar aqui. Eu tô feliz de conhecer de tudo isso. A gente tá aqui no cenário emprestado do Mundo da Delícia, da Mariana. Beijo, Mari, aqui. muito obrigado. Obrigada, Mari. E eu quero que você fale um pouco do seu canal primeiro, antes da gente começar o vídeo. Então, meu nome é Jana Viscardi. O meu canal tem o meu nome mesmo. Eu tive Um canal homônimo, é maravilhoso. Eu não tive assim muita criatividade quando eu montei o canal. E quando comecei, eu tinha essa vontade de falar sobre linguagem, mas com um olhar meio pro ambiente corporativo. Porque eu tava muito nessa busca de retomada da minha carreira e eu queria trabalhar com palestras e workshops falando sobre linguagem, como a gente pode melhorar a comunicação em ambientes corporativos. Até que eu comecei a trazer um pouco como que era a mulher dentro dos ambientes corporativos, e esse foi um tema que sempre me interessou. E aí eu comecei a falar sobre feminismo, comecei a ler algumas coisas que me interessavam sobre feminismo, e comecei a trazer, vi que as pessoas se interessavam, me pediam. Hoje eu sempre procuro fazer um recortezinho de linguagem, sempre, né? No fundo, eu procuro trazer isso. É doutora em linguística, tá, querida? Importante esse detalhe. E é por isso que eu falo, né? É importante porque é por isso que eu falo de linguagem bastante, porque me interessa, é um tema que eu gosto. O poder da linguagem é um poder ainda muito subestimado, né? As Muito. pessoas não têm noção da arma que tem nas mãos. Você vê isso, né? Mesmo. E aí é por isso que eu falo dessas coisas. E fala muitíssimo bem, por favor, conheça, gente. Vale muito a pena conhecer, de verdade. Eu sou um apaixonado pelo canal Jana Viscardi e agora pela pessoa Jana Viscardi. Eu acho que se a gente tá da forma como a gente está hoje no mundo, eu acho que é muito por falta de instrução, sim, mas muito também por falta de debate, porque as pessoas debatem muito pouco, na minha opinião. A gente se coloca muito pouco no lugar do outro e aí fica difícil debater, né? Porque sempre um enfrentamento, né? Sempre, exatamente. E aí um desses assuntos ditos polêmicos, ainda tabu dentro do universo masculino, é o feminismo. Sim. Porque, infelizmente, ainda há uma multidão de homens que realmente acredita que o feminismo é um movimento de extermínio mesmo, tá? com o nosso gênero. Sim. E não é bem isso, né? Aliás, não é nada disso. Não é nada disso. Primeiro, vamos explicar, assim, do beabá, o que é o feminismo. Assim, eu sei que tem toda uma explicação elaborada, mas assim, de um jeito facilzinho, tá? Pra todo mundo entender assim mais rapidinho. Eu acho que dá pra gente entender o feminismo como uma busca que não só teórica, no sentido de que tem um monte de gente trabalhando com teorias e diferentes entendimentos do papel da mulher na sociedade, seja histórico ou contextualizado e tal, mas é também prático, e nesse sentido é de alguma maneira um movimento político, digamos assim, né? Certo. Político no sentido de que é um movimento que busca a igualdade de gêneros, a igualdade ou equidade de gêneros aí, né? E o que isso significa? Significa que a gente quer exterminar todos os homens da face da Terra? Preguiça. Não só não significa isso, mas eu acho que entender o que é o feminismo ajuda, inclusive, a libertar os homens de um entendimento do papel deles no mundo, na nossa sociedade, que é o que se convenciona chamar de uma sociedade patriarcal. E eu acho, portanto, que o feminismo, como esse lugar de entendimento de que a mulher pode ter espaço na sociedade como o homem tem espaço na sociedade, ele é libertador não só da mulher, como também do homem. Para além disso, eu acho que o feminismo, ele conversa muito também com uma reflexão ampla de gênero. Então não é só pensar o papel da mulher na sociedade, como transformar esse papel historicamente, né, o papel da mulher na sociedade, mas é também pensar, por exemplo, outras possibilidades de entendimento de gênero. De alguma maneira eu acho que isso está assim bastante relacionado. E eu acho que quando o feminismo fala sobre essa equidade de gêneros, está também falando sobre sim, essas claro. pessoas, né? Embora, é claro, o enfoque não seja falar sobre tudo, fala-se também sobre esses lugares, né? É claro que é possível você aí de casa
que conheça mais ou menos filmes, ai não, mas não é bem assim, porque eu tenho uma amiga feminista que é super preconceituosa. Veja, todos os movimentos são formados por indivíduos, então não é todo mundo igual, não é todo mundo santo e maravilhoso e incrível. As pessoas podem ter vários traços aí Como em qualquer nicho, como em qualquer comunidade, né? Enfim. Exatamente. Não é porque a pessoa é vegana que ela tá livre de ser racista, eventualmente, por exemplo. Maravilhoso. Eu acho muito importante a gente pensar nisso. Mas esse é um pensamento que deve ser tido em conta também, porque é muito comum que numa minoria ou numa maioria desprestigiada, como no caso das mulheres, só para dar um exemplo, de que se você tem um caso de uma mulher que tem uma postura que supostamente é equivocada ou não esperada pela sociedade, que as pessoas digam assim, mas tá vendo? Você tá falando que as mulheres são isso e aquilo, mas olha essa mulher aqui. Aí a gente individualiza e transforma todas as mulheres em grandes demônios. É aquele velho problema de, você fala muito bem sobre isso, de personificar isso. Toda uma comunidade, todo um grupo de pessoas num exemplo único. Isso é um erro, né? É um erro. Tanto para homens quanto para mulheres. E aí você pode me dizer, mas não são as feministas que ficam dizendo que todo homem é machista? É preciso entender que a mulher teve um lugar de sempre ser subjugada, de ser mandada, de não existir. Eu tô lendo um livro agora que se chama Os Homens Mandam em Mim, ou sempre me dizem o que eu tenho que dizer, eu esqueci o nome. E nesse livro, ela é uma autora americana, ela fala justamente sobre momentos da história em que você vai vendo a mulher, entre aspas, conseguindo se libertar de algumas coisas, e só foi possível pela manifestação das mulheres, né? Sei lá, a mulher não podia votar. A mulher não podia, a partir do momento que era casada, ela não tinha mais direito de opinar. Esses traços históricos, eles são muito importantes para a gente entender. Sim. É toda essa construção social que assim. Exatamente, essa construção social. Então, eu acho que para um homem pensar o movimento feminista ou o papel da mulher na sociedade é sair um pouco da pele de alguém que viveu desde sempre numa sociedade que ela é, nesse sentido, patriarcal, ou seja, que privilegia alguém que nasce e se identifica com o sexo masculino. Por esse viés, eu ainda acho que existem homens babacas, machistas, que sabem que estão sendo babacas e machistas e que não fazem a menor questão de evoluir para nenhum outro lugar. Mas também tem aqueles homens que são babacas e machistas sem perceberem que estão sendo babacas e machistas. Explico. Não, eu sou um homem concept, sabe? Eu ajudo a minha mulher nas tarefas de casa. Eu ajudar é ótimo. E aí esse cara não tá percebendo o machismo ali que tá entranhado, né? Sim. Porque ele foi educado assim, ele foi educado sabendo que cuidar da casa era uma atribuição da mulher, e se hoje ele, século XXI, é um homem que ajuda a mulher nas tarefas de casa, ele, portanto, não é mais um homem machista. É o selo lava-louça de qualidade, né? Mas aí tem um terceiro cara, que é o cara que não se vê machista, de fato procura não ser no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas atitudes, com as mulheres ao seu redor, enfim, que entende de certa forma o movimento feminista e que quer fazer discurso nesse sentido, para sair em defesa mesmo, para aumentar, para ampliar esse debate. Quem é esse cara? É um cara que também erra, sem ver. Porque a gente estava pensando antes de começar a gravar esse vídeo, você se apropria de um lugar de fala que não é exatamente o seu, e você começa a falar na melhor das intenções, e quando você vê, você está atrapalhando mais do que está ajudando. Porque esse grupo de pessoas não se vê representado naquilo que você está falando, por melhor que seja a sua intenção. Porque você não está na pele. Você não sabe o que é a agressão velada, o que é o fingir que eu estou te dando voz, mas na verdade eu só estou te dando um ouvido. Mas aí entra a minha pergunta. Homem pode ser feminista? Vamos lá, né? Há pessoas que dizem que o termo, né? Eu vou primeiro me fixar só no termo, né? Há quem diga que não é possível dizer que um homem é feminista, porque não é ele que vive na pele aquela realidade e, portanto, luta pela melhoria. Então, ele não é feminista, ele é um apoiador do feminismo. E aí eu vou deixar isso de lado para dizer que, no plano das ideias de um apoiador do feminismo, o homem pode, não só pode, como deve, tem um papel muito importante nisso. Quando você traz o exemplo do cara que lava a louça em casa, ele fala que ele ajuda a mulher, parece bobo, mas não é bobo, porque você tem uma estrutura social, historicamente, em que a mulher sempre foi a pessoa quem fez as coisas de casa. E quando, como você muito bem já disse, quando o homem assume que ele ajuda, ou que ele acha que está fazendo muito porque ajuda, mesmo que seja lá no fundo,
é porque ele justamente não está entendendo que esse é um posicionamento machista, justamente porque a mulher sempre foi determinada para este lugar. O homem pode muito contribuir com a causa, e aí eu vou fazer um paralelo com o racismo. Eu sou uma mulher branca, então, portanto, eu não vivo na pele o que uma mulher negra vive. Eu posso falar sobre o racismo? Eu posso. A Elisa Lucinda, eu assisti a Elisa Lucinda uma vez em Salvador, e ela disse que o problema do racismo, o racismo era um problema dos brancos. O primeiro argumento que as pessoas usam é, mas o próprio negro é racista. Bom, enfim, tem um monte de impropérios que se diz por aí. O problema do racismo é dos brancos. Então, eu posso sim atuar contra isso. E como é que eu atuo contra o racismo? Eu, mulher branca. Sou eu tomando a fala de uma mulher negra? Ou então minimizando a fala de uma mulher negra? Não, definitivamente não. Eu fiz um vídeo aqui no canal que mais ou menos tinha essa preocupação também. Vou deixar o vídeo aqui nos cards, você dá uma olhadinha depois. Que é mais ou menos isso que você está falando, de não estar na pele da pessoa, mas mesmo assim, enfim, continua. Vamos supor que a gente está aqui conversando e você faz uma piada racista, é o meu lugar de enfrentamento. Claro. É o meu lugar de dizer, não, pode parar. Porque a gente faz uma coisa veladinha, dá uma risadinha, fica sem graça, fala, que absurdo que ele falou, e a gente não se impõe. Esse é o nosso lugar de aparecer. Eu sou um contratante, eu abro as portas para pessoas negras participarem do processo, porque isso não é óbvio. E idem para mulheres. As mulheres, como você também já disse, elas são muito ignoradas. Às vezes se dá uma fala para a mulher, mas não para ouvi-la, mas só para dizer que ela tá falando alguma coisa. Então, nesse sentido, você às vezes contrata uma mulher, mas você não dá voz a ela. Você não permite que ela realmente atue com aquilo que ela sabe fazer no máximo da sua potência. Jana tem palestras preparadas maravilhosas sobre a profissão dela e toda essa coisa da linguagem. E você pode dizer melhor do que eu, assim, nessas palestras quando a gente frequenta, quando a gente é convidado a assistir alguma, se não 100%, 99% dos palestrantes ainda são palestrantes homens. Eu tô enganado, isso já mudou, eu não sei. Isso mesmo. Não. Olha, eu vou dar uma dormidinha aqui, quando mudar, vocês me acordem. Mas é porque não havia mulheres disponíveis. Cara, tem 30 homens falando. Como não é possível que só 30 homens pudessem falar. Então, esse também é um lugar. E aí você pode dizer, Jana, você tá fazendo mimimi. É muito comum vir esse raciocínio de imediato, né? Isso acontece. Então, eu quero dizer pra você que essa minha fala ela não tem hostilidade, nesse sentido, é um absurdo. Eu acho sim que é um absurdo, mas eu quero que você repense você dizer que é um mimimi, porque nós estamos muito acostumados à lógica do mundo ser masculina nesse sentido. Sim. Então, quando você vê professores em sala de aula, muitos deles são homens, em especial no nível superior. Quando você pensa nas empresas, isso tem mudado, mas a passos lentos. Nas grandes corporações, esses grandes nomes são homens. Então, quando a gente pensa no feminismo e pensa na existência da mulher de outra maneira, é disso que a gente está falando, de que as mulheres estão estudando, são experientes naquilo que fazem também. Capacitadas igualmente, né? Isso, e não tem as mesmas oportunidades. Aí, o salário é menor, e aí quando você faz esse recorte... Isso é uma realidade, isso não é mimimi de forma alguma. Eu me lembro de ter ido para a Alemanha para fazer o doutorado e meu marido foi comigo. E ele pediu as contas no trabalho dele e foi comigo. Sem salário, sem nada. As pessoas precisavam encontrar uma maneira de justificar isso, porque para elas era um absurdo ele largar a vida dele para ficar comigo. Quando o contrário é já pensado. Sim. Então eu acho que a participação do homem nesse movimento, que é de busca por igualdade, tem tudo isso. Que era a minha pergunta, de como que a gente pode contribuir, mas você meio que já respondeu. Nos seus nichos, nos seus grupos, de repente não reproduzindo uma música de cunho machista, tomando cuidado com comportamentos preconceituosos mesmo. Se você tem algum lugar de poder ou alguma posição que realmente possa fazer alguma diferença, você, né, se você é um chefe, se você é um dono de empresa, contrate mais mulheres. Essa vaga não serve pra você, só serve se for pra um homem porque você é frágil. Sim. E, gente, não dá mais, né, cara? Século XXI, 2018, tem batendo a porta, vamos mudar. Como diria Tia Má maravilhosa. Tira o sapatinho e bota o pé no chão, viu? Tira o sapatinho e bota o pé no chão. Isso. E tem uma coisa que, quando se diz, contrate mais mulheres, é muito comum também vir o argumento de, não, mas é porque agora eu vou ter que ser obrigada a contratar uma mulher mesmo quando ela não for competente. E aí é de novo a reprodução dessa ideia de que só homens são competentes nas diferentes áreas. É muito difícil para o homem entender que ele ocupa esse lugar. Dói mesmo, dói. E aí eu acho que é importante, isso que ela está falando é muito importante, porque isso meio que resolve uma questão, que é a questão de, poxa, por que eu, homem, não posso falar sobre isso? Por que eu tenho que ficar calado
enquanto esse movimento tá aí gritando. Talvez não seria porque a gente tá aí há milênios com essa voz toda e de repente pra gente entender o que esse movimento tá querendo dizer, não é importante a gente parar de falar e ouvir um pouco antes de querer falar junto? Isso. Porque acho que tá faltando um pouco de deixa eu ouvir o que você tem pra falar pra ver se eu entendo, porque não é maldade, é o que você falou, é uma construção social, Exato. hereditária. É. Então, se fica uma dica, se você me endossa, eu diria escutem mais esse movimento e falem menos por ele, de repente, pelo menos a princípio. Achei maravilhoso, é isso mesmo. Amor, como é que eu te agradeço? Eu não sei como é que acaba esse vídeo. Vamos não acabar nunca mais esse vídeo? A gente vai ficar conversando, gente. Fica aí. Temos vídeo no canal, olha que privilégio. Exatamente, temos vídeo lá. Vão conhecer, tá? Se inscrevam no canal, deixem seu like nesse vídeo. E vem contar pra gente como é que Faz você isso. vive isso, né? Como que era a sua visão sobre o feminismo? Se esse vídeo te ajudou a desmistificar essa coisa do feminazi, essa coisa meio loucosa de que as pessoas atribuem as mulheres como, né, querendo matar e exterminar todos os homens. Fala pra gente como que é E isso. você sabe que quem mais comenta no meu canal são mulheres, né? Olha só. Mas o Analytics não mente, sabemos que vocês estão aí, meninos. Apareçam, deem as caras. O que é isso? Amor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Eu que agradeço pelo convite. Que isso. Verdade. Prazer todo meu. Papo dado? Fui.